Senhor, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 13, vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre como o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Amém, igreja? Que a tua graça esteja sobre nós e que o teu Espírito nos leve pelos caminhos de Deus, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Amém. Se existe alguma coisa que eu tento sempre imaginar, sempre, irmão, sempre. Todas as semanas, pelo menos 2 vezes, eu estou tentando imaginar a volta de Cristo. Eu fico tentando colocar a ordem dos fatos que os meus olhos verão. Esta coisa de imaginar a volta de Cristo é algo que pertencem àqueles que amam a sua vinda, que sabem que existe algo maior do que essa pobre e miserável vida que vivemos. Esta coisa de você desejar e sempre, a todo instante, dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É algo que pertence àqueles que não se conformam com este mundo. E que não amam em nenhum aspecto as coisas deste mundo. É algo daqueles que sabem que o céu, como diz o apóstolo Paulo, é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Eu acredito, para todos aqueles que vão ouvir a trombeta e se encontrar com o Senhor nos ares, eu acredito piamente que nós vamos ficar deslumbrados. Porque sequer conseguimos imaginar o que é o céu. Sequer, irmãos, nós não temos ideia. Se nós tivéssemos a ideia do céu, nós não seríamos tão divididos entre o que vemos no mundo e o que sabemos do céu. Porque está uma grande diferença. Olha só. O mundo a gente vê, mas o céu a gente espera.
Então o que eu vejo no mundo, porque eu vejo, pode exercer um fascínio maior do que aquilo que eu espero. Porque o que eu espero, eu ainda não vi. Então nós vamos estar nesse movimento espiritual entre o que vemos no mundo, os sabores do mundo, a glória do mundo, e o que nós, como crentes, filhos de Deus, esperamos desse movimento no céu. E conforme nós vamos crescendo na fé, e conforme nós vamos nos aprimorando no abraço ao Senhor através da palavra, o céu começa a se aproximar mais. O céu começa a envolver mais as nossas vidas. Não é de se estranhar que o apóstolo Paulo tenha dito. O apóstolo Paulo tenha dito: tudo reputei por perda, tudo reputei por lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Porque ele sabia que quando nós chegamos a Cristo, existe um processo do Espírito Santo em nós, de arrancar as nossas lentes carnais e colocar os nossos olhos naquelas que vêm do alto. Então ele dizia para os seus ouvintes: não buscais as coisas que vêm da terra, mas aquelas que vêm do céu. Ele sabia, conforme a sua caminhada, que aquilo que estava por vir era infinitamente melhor do que aquilo que ele podia ver. E nós, como seres humanos, somos atraídos pela vista. O nosso olho vê e o nosso olho deseja. O nosso olho contempla e o nosso coração se atrai por aquilo que contempla. Não é à toa que uma grande parte do cristianismo, dessa cristandade que hoje nós vemos, apela para o olho das pessoas, para que os seus templos estejam cheios. Não é assim? Se você vai fazer um programa na televisão, e você coloca lá uma mesa, um púlpito, e fala de Jesus, e fala da redenção, o que acontece? A pessoa imediatamente, ela tira. Mas se essa pessoa está falando de prosperidade, e atrás existe um grande painel passando aqueles carrões. Vocês já viram isso, não viram? Ou não? Aquelas mansões, né? E aquela mensagem lá atrás é mais poderosa do que a fala do pregador aqui, porque aquela fala lá diz: olha o que Deus tem preparado para você. Carros, mansões, fartura, vida esplêndida. E o que está acontecendo? O olho está vendo. O olho está vendo. E eu fico pensando em todas aquelas pessoas que estão contemplando isso. Elas se sentem atraídas. É isso que Deus preparou para mim. É isso que Deus quer que eu viva nessa terra, essa abundância. Mas ele está vendo algo, a pessoa está vendo ele ver algo palpável. E então o coração do homem, mais enganoso do que todas as coisas, se inclina a essa disposição mental. Se inclina a essa disposição espiritual. E começa a ministrar para si mesmo essas riquezas. Porque ele também é treinado para isso.
O homem é treinado para buscar essa riqueza, e ele sabe como falar as frases de efeito que ele deve dizer, porque os olhos estão vendo. E isso entra num confronto muito grande com o que Cristo estabeleceu. O meu reino não é deste mundo. Quando Cristo começou a sua pregação, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. O reino de Deus, diz a palavra, não é comida nem bebida. Entende? Comida, bebida, casa, carro, glória do mundo, são coisas que a gente vê e que nos atrai. Eu me lembro de um rapaz da Igreja Batista, que ele chegou para mim, nós éramos jovens naquela época ainda, e ele disse assim: Daniel, eu tenho um grande problema na minha vida. Ele era líder de um grupo de comunhão, de koinonia, junto comigo. Nós tínhamos um grupo aqui na Vila Falcão. E eu estava nos primeiros passos de ter ovelhas diante de mim, ter pessoas diante de mim. E ele diz: Daniel, eu tenho um grande problema. Olha, eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que o céu é infinitamente melhor. Eu sei das mansões celestiais que a Bíblia fala. Eu sei de tudo isso. Mas eu quero isso aqui na terra, Daniel. É uma coisa mais forte do que eu. Eu disse assim: então nós precisamos orar, porque isso pode te afundar. E eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso. E nós começamos a orar sobre isso. Mas ele não conseguia. Você já viveu um sentimento que é mais forte que você? Eu não sei se existe isso, né? Porque Deus nos deu o espírito de temor, de equilíbrio, do quê? De moderação. Nós somos donos de nós mesmos. Nós somos donos das nossas ações, dos nossos sentimentos. Nós podemos regê-los mediante a ajuda do Espírito Santo de Deus. Né? Nessa volúpia, esse jovem, ele na época, ele era, quando tinha aqui ainda, quando existia ainda ali na Duque, aquele prédio grande ali, era Telesp, né? Ele era funcionário da Telesp, a esposa dele era funcionária da Telesp, eles tinham um grande salário mensal. Eu digo jovem porque ele era novo. Mas aí o que ele fez? Ele trabalhava das 7 da manhã a 1h da tarde. Aí ele arrumou um emprego das 2 às 10. Porque ele queria uma outra casa, ele queria um outro carro, ele queria um outro patamar de vida. Aí o que começou a acontecer? Ele começou a ficar estressado, cansado, sem tempo para os filhos, sem tempo para a esposa. Mas aí, irmãos, é uma coisa, nós estávamos conversando com os casais ontem aqui sobre mania, né? Depressão e mania. Inconformado com isso, ele arrumou um emprego de madrugada. Nossa! Muita gente falou: nossa, ainda bem que não falaram senhora, mas falaram nossa. E ele trabalhava da meia-noite às 6. Porque ele era movido pelos seus olhos. Ele queria bens. Ele queria uma outra vida. Ele queria ser o bambambam. O que aconteceu, irmãos? É fácil de imaginar ou não? Não, Diné. De certa forma, sim. Morreu espiritualmente.
Ele se aniquilou espiritualmente, correndo atrás do que os olhos dele via. Mas não só isso. Ele acabou com o casamento dele. A separação veio a galope. Ele perdeu o contato com os filhos dele. E quando ele acordou, ele estava entrelaçado na glória do mundo. Entrelaçado no pecado do mundo. Eu estou contando isso aí para que vocês percebam. Porque nós precisamos saber olhar. Nós precisamos saber contemplar. Nós precisamos saber direcionar os nossos olhares. Porque os nossos olhos constantemente vão querer nos enganar. Ministrando uma mensagem irreal para mim. Ministrando uma mentira para mim. E depois que tudo acabar, tudo que os meus olhos conquistaram vão ficar aí. Absolutamente vão ficar aí. E quando João escreve para os jovens, ele diz que tudo que há no mundo, olha bem, a concupiscência da carne. E depois ele fala o quê? A concupiscência dos olhos. O olhar é pecaminoso, irmãos. O nosso olhar é pecaminoso. Em primeira instância é pecaminoso. Ele olha para a mulher e cobiça a mulher. Ele olha para a gôndola do mercado e cobiça o que está lá. Ele olha para a loja de grife e cobiça o que está lá. Ele deseja. Por isso que fala concupiscência dos olhos. Eu vejo as nossas irmãzinhas postarem as suas unhas formosas, né? Todas elas postam suas unhas, postam suas sobrancelhas, não é? Por que é que vocês fazem isso? Porque vocês sabem que do outro lado vai ter um monte de mulher olhando aquilo e desejando aquilo. Olha que fascínio. Por que a Tamara está com o cabelão bonito hoje? Cheio de mechas. Porque o olho dela viu e gostou. Não é assim, irmãos? Por que o pastor Daniel está com essa gravata vermelha? E com essa camisa meia cor-de-rosa? Ainda bem que a calça é azul. Máscula. Mas ele fez uma combinação do feminino com o masculino aqui e pôs uma gravatona vermelha e pôs o broche de prata que a igreja deu para ele. Por que eu tô? E eu fui umas 3 vezes no espelho. Verdade, irmão! E voltei de novo e ajeitei, achei que estava grande, subi, achei que estava curta, desci, porque os meus olhos trabalham a minha mente. Isso são coisas pequenas. Mas e as grandes? Então, de repente, em algum momento, todo esse meu movimento de olhar pode sucumbir à minha fé. E pode tirar os meus olhos da onde eles devem estar. Em Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 12, quando ele cita todos os heróis da fé, ele não chama de heróis da fé, ele chama testemunhas. Heróis da fé foi quem sublinhou lá. Não é? Não foi o autor de Hebreus que pôs lá, ó, os heróis da fé, não. É uma narrativa sequencial. E para facilitar o nosso entendimento, homens foram levantados por Deus também para dividir pensamentos.
Quando ele sai do versículo 11, depois de falar de todos os heróis da fé, ele diz: visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira da fé que nos está proposta. Aí ele diz, preste atenção, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando. Porque se nós não olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, os nossos olhos podem ver as coisas mais fantásticas da vida, mas em algum momento ele vai frustrar os nossos corações, porque as coisas mais fantásticas e gloriosas da vida, pasmem, irmãos, estão a quilômetros de distância de nós, e nunca vamos alcançar, embora o diabo exerça no nosso pensamento o fascínio que vamos chegar lá. Vocês me entenderam? Parece que ela está a um passo de ser alcançada, e quando você vai pegar, ela está um passo além. E o que acontece? Os olhos acabam frustrando os nossos próprios sonhos, os nossos próprios ideais. E nessa caminhada de quase pegar e escapar, e o bem vai se distanciando, e o diabo vai puxando, e a pessoa vai indo, o coração vai ficando vazio, frívolo, seco, sem Deus, cada vez mais longe de Deus, e cada vez mais longe de olhar para Cristo. Oh, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Mas nesta manhã, meu querido, amado irmão, você que está aqui, por livre e espontânea vontade, você desejou subir à casa de Deus. E se você não desejou tanto assim, Deus te atraiu. Alguma coisa aconteceu no reino espiritual para nós estarmos aqui, irmão. Nós não estamos aqui assim, quanto eu amo a Deus. Alguma coisa no reino espiritual aconteceu para nós estarmos aqui nesta manhã. E eu queria aproveitar esta oportunidade que Deus te deu de estar aqui neste lugar para cantar, para adorar e para ouvir a sua palavra, que Deus está nos dando mais uma chance de olhar para Ele. Não é raro acontecer num culto assim como este, uma grande ênfase quando estamos aqui no louvor. Os irmãos que estão cantando, os irmãos que estão tocando, o irmão que está ministrando, numa auspiciosa adoração, glorificando. E quando acaba o louvor, acaba o culto. É como se o culto tivesse acabado. Porque o que vem dali para frente vai ser para muitos cansaço e enfado. Há um desligamento total do louvor para com a pregação. E essas mesmas pessoas que cantaram, não estou falando as de hoje, eu estou falando de um conceito de igreja, de evangelho do século 21. Essas mesmas pessoas que cantaram, que levantaram as mãos, e quando acaba aquele período do culto e se dispõem a ouvir a palavra, parece que nem estão no lugar. Por quê? Quando o pregador sobe no púlpito para pregar, a última coisa que o diabo quer é que você se envolva com a pregação. A última coisa é que ele
que você pense sobre a pregação. E também não é raro que quando nós começamos a ouvir a pregação, não acontece isso no louvor, hein? Olha só que interessante. Milhões de pensamentos começam a passar por nossa mente. Nós pensamos nas coisas que nós vivemos durante a semana, nós pensamos nas coisas que vamos viver na semana passada, nós pensamos nos problemas, nós pensamos no chefe, nós pensamos no amigo, nós pensamos num monte de coisa, nós pensamos na conta para pagar. O pastor fala uma palavra e a mente já nos direciona para um momento que nós vivemos. Existem até pessoas que gostam de ler a Bíblia quando o pastor está pregando. O pastor começa a pregar, a pessoa começa a ler a Bíblia. Não é estranho isso? É estranhíssimo. O pastor está pregando, a criança passa e todo mundo dá risada. Que bonitinha. A criança não tem culpa de nada. Mas o diabo sabe que se fazer a criança chorar aquela hora e fazer uma gracinha, ela vai atirar a atenção. 1000 coisas acontecem na pregação. E há um outro fato em relação à pregação bíblica que tem acontecido no século 21. Eu queria que vocês abrissem aí. Em Timóteo. Mais para frente um pouquinho aí, né? Capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora eu gostaria que você fosse para 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na verdade, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 fatos importantes. O valor da palavra. O que a palavra faz quando seus ouvintes estão ouvindo? Ela torna-nos sábio para a salvação, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Ela faz o homem de Deus ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você acha que o diabo quer isso de nós?
Deus quer. Mas você acha que o nosso inimigo quer que nós vivamos esse caráter? De maneira alguma. Então, quando ela está sendo anunciada, ele vai trabalhar para que os homens não a recebam, e a desvalorizem, e a julguem. É isso que acontece. Por isso que nós pensamos tantas coisas. Por isso que parece que o culto acabou quando o louvor se encerrou. Por isso que parece que os nossos corações continuam tremendamente vazios depois que saímos de um culto. E muitas vezes a gente vê irmãos orando que o nosso coração não esteja como entrou. Oh, se todos os corações fossem assim, nós estaríamos falidos. A gente já tem que entrar cheio do vigor e sair mais renovado ainda. Mas é uma realidade. Entramos e saímos da igreja como se nada tivesse acontecendo. Os corações continuam vazios, frívolos, secos, por causa dessa operação do mal, que quer destronar a palavra de Deus. E se ela destrona a palavra de Deus, ela destrona de nós a grande verdade de que Cristo voltará. E nós passamos a viver como se fôssemos eternos, e que nada poderá nos abater ou nos tocar. Parece que somos invioláveis. E se viesse alguém e desse um tiro no meu peito, não conseguiria fazer algo contra mim. Aí o que acontece? Nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. O que se faz para manter a atenção do público quando se termina um louvor? Mostra-se um carrão, mostra-se uma mansão. E eu digo, você pode. Que poder que é isso, né, irmãos? Aí o culto não acaba. Você pode. Deus não te fez por cauda, mas por cabeça. Olha que poder, irmão. Muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Isto é doutrina de demônio. Isto é doutrina de demônio. Mas o pior não é tudo isso ainda, irmãos. O pior não é isso. O pior é que existem muitos crentes hoje dentro da igreja. E eu vou dizer sem medo de errar. Com aversão a estudo bíblico. Com aversão à pregação. Eu falo, irmãos, aversão. Porque a palavra já está se cumprindo. Terão comichão nos ouvidos por ouvir a sã doutrina. Porque a sã doutrina vai confrontá-los para a salvação, não para a condenação. Quando Deus nos confronta, quando Deus nos exorta, Ele nos exorta para a salvação. Mas todo confronto e toda exortação tem um fim de salvação. Mas eu vou precisar perder muitas coisas. Eu vou precisar deixar muitas coisas. Eu vou precisar aniquilar muitos sentimentos dentro da minha alma. E eu não estou muito disposto a ouvir o que é a verdade. Porque a verdade me impede de ser feliz. Puxa vida, irmãos. Porque eu tenho tantas coisas para fazer. Eu tenho tantos amigos para me relacionar. Eu tenho tantos sonhos para conquistar. E a palavra de Deus não me permite isso. Então é mais fácil dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não seria de se estranhar quando cantamos aquele hino sobre adoração. Nós te adoramos, Pai,
em espírito e em verdade. Aí o hino diz: dos teus pensamentos enche a nossa mente agora. Para que a nossa mente chegue dos pensamentos de Deus, levem os nossos olhos a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há um outro momento no culto que acontece. Quando termina tudo, nós não precisamos nem sair na calçada. Amém? O pastor fala amém. E eu tenho o costume de dizer, vai na tua força depois da bênção apostólica. O irmão vira para o outro assim, quanto foi o jogo? Que vestido lindo, hein? Onde você comprou esse colar? E isso eu vejo aqui, não é nas igrejas, eu vejo aqui. Parece que não aconteceu nada até aquele momento. Nossa, onde que você comprou essa sandália? Ah, essa semana me aconteceu um negócio e já conta. E eu vou passando pelo meio do corredor, eu escuto várias histórias. É 0% quando acaba um culto que alguém conversa com o seu irmão sobre uma experiência vivida nele. Porque nós cantamos, ouvimos a palavra, mas não temos tido experiências com Cristo nos nossos cultos. Essa face da igreja obstrui o meu olhar. E cada dia que passa, Cristo está mais perto. Cada dia que passa, está mais perto da trombeta soar. E será incalculável. Prestem atenção nisso, queridos. Será incalculável o número de pastores, de ministros de louvores, de diáconos, de que ocupavam cargo nas igrejas, que vão ficar. Porque não educaram os seus olhos para Jesus. Mas a palavra diz que ele vai voltar. E a maior ilustração sobre a sua volta é a parábola das 10 virgens. Eis o noivo, eis o noivo. 5 estão com as suas lamparinas cheias. E 5 estão com as lamparinas vazias. O noivo está chegando e aquelas 5 imprudentes não correram para o óleo. Não correram para encher as suas lamparinas. E o noivo chegou. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte agora. Vou até ler aqui de novo o texto. Olha só. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, há uma palavra de ordem, a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus, o Senhor. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A verdade da volta de Cristo, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Quando este fato acontecer, o que estará acontecendo na terra? Porque a gente fica preso aqui e olhamos para cima. Quando eu leio esse texto, eu imagino Jesus voltando. Dificilmente eu vou olhar para o que está acontecendo na terra.
Mas vamos ver o que estará acontecendo na terra nesse exato momento que Jesus estiver voltando. Os motéis estarão apinhados de gente. E dentre esses apinhamentos de gente, muitos evangélicos estarão lá. Os drive-ins estarão lotados com casais. E dentro desses carros, muitos evangélicos estarão lá se bulinando, se tocando. Nos becos, nas vielas, nas ruas, nas favelas e na casa dos ricos, o pecado estará imperando. Nesse exato momento, maridos estarão batendo nas suas esposas. Homens pedófilos estarão abusando de crianças. Filhos estarão respondendo para os seus pais e desafiando os seus pais. Dentre esses, alguns evangélicos estarão gritando com seus pais ou com suas mães. O mundo estará vivendo normalmente a sua violência. As televisões vão estar apresentando suas novelas pornográficas, assistidas por milhares e milhares de evangélicos. O mundo estará num caos de um terror muito grande. O movimento LGBT estará mais forte. E os gays estarão mais imponentes neste dia. Eu poderei estar tomando banho. Eu poderei estar dormindo. Eu poderei estar mentindo. Muitas pessoas vão estar mentindo. E entre essas, alguns evangélicos também estarão mentindo nesta hora. Porque a vida vai prosseguir normal. Nós não sabemos que hora que o noivo vem. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O mundo correrá normal. E os crentes vão viver a sua vida normal. De não desejarem Deus. Porque há uma outra coisa que está acontecendo na igreja que eu queria dizer, que eu falei ontem para os casais aqui. A cada dia que passa, menos nós desejamos Deus. Mas como, pastor? Eu estou aqui na igreja. Eu estou cantando, estou tocando, estou pregando, estou louvando. Responda isso para você mesmo. O quanto você deseja Deus de verdade na sua vida? O quanto Ele faz parte da sua vida, das suas decisões, do seu relacionamento diário? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana ou por mês? Quantas vezes você dobra os seus joelhos no seu quarto e se derrama na presença do Senhor? Isso é desejar Deus. O mundo vai estar vivendo isso, irmãos. Vamos estar numa roda de amigos, assistindo um futebol. Muitos evangélicos vão estar numa roda de amigos, tomando um gororó. Vamos estar trabalhando, vendendo, comprando. Mas a trombeta vai soar nesse dia. E a igreja do Senhor, que desejou a sua volta, vai se encontrar com Ele nos ares. Aleluia. Com os corações transformados, com os corações santificados. Porque é isto que a verdadeira doutrina faz.
É isso que o Espírito Santo faz, ele transforma corações. Depois de tantos anos, a gente olha para o nosso coração e vê que a gente continua o mesmo. Cheio de iras, de revoltas, de justiça própria. Não conseguimos dominar os nossos ímpetos. Mas a igreja que vai subir é a igreja que se santificou. É a igreja que amou a volta de Jesus. É a igreja que adestrou seus olhos para o autor e consumador da fé. Aleluia. E esse dia será o dia mais glorioso, será o dia mais feliz para esses. Este dia será o dia do grande deslumbramento da igreja do Senhor. Ficaremos como que boquiabertos, olhando para todos os lados, e olhando para os céus dos céus, e para toda a grandeza que Deus criou, para que a sua igreja um dia usufruísse. Naquele dia, nos encontraremos com Abraão, com Isaac e com Jacó, aleluia. Veremos e contemplaremos a Moisés, o grande guerreiro do Egito. Naquele dia, abraçaremos Sadraque, Mesaque e Abidnego, já com outros nomes. Naquele dia, olharemos aquele grande Daniel, que não se conformava com o que os seus olhos viam, mas 3 vezes ao dia ia para a janela e se dobrava diante do Senhor dos Exércitos e orava porque ele desejava Deus. Iremos ver Sofonias, Ageu, Malaquias, Obadias, Zacarias, iremos ver Jonas. Iremos ver Esther, a mulher de Deus, Ruth, a mulher de Deus. Conversaremos com Neemias, e ele nos dirá qual aventura ele viveu na reconstrução dos muros de Jerusalém. Conversaremos com Esdras, e ele vai dizer, quando ele olhou para o segundo templo e viu ele tão pequeno, e quando Deus chegou para ele e falou: Esdras, a minha glória será maior nessa casa do que na outrora passada. Então nos encontraremos com Maria, a grande Maria, pecadora como nós, mas que achou graça diante do Senhor Deus, e gerou nas suas entranhas o menino Jesus. Nos encontraremos com a sua prima Isabel, que levou João Batista no seu ventre, o precursor de Cristo. Iremos ver Pedro, João, Tiago, Tomé, Barnabé, Estevão, o mártir do Novo Testamento. Olha esta galeria, irmãos, que está torcendo por nós. Iremos ver Paulo. Iremos conhecer aquele pelo qual o Evangelho chegou até nós. Aleluia. Me digam alguma coisa sobre eles. Nenhum deles pregou doutrina de demônios. Nenhum deles pregou sobre a influência de espíritos enganadores. Morreram servindo ao Senhor. A sua mensagem era tão impactante, o poder que havia nas suas entranhas era tão impactante, que os crentes conversos
não se importavam de morrer nas arenas, comido pelos leões. A mensagem era tão impactante e os crentes conversos não tinham problemas de ir para arenas, serem queimados vivos em fogueiras de Nero. Porque eles não ensinavam doutrinas de demônios e nem se revestiam de espíritos enganadores, mas ministravam a doutrina de Deus. Veremos Tiago, veremos todos os grandes heróis da fé, Gideão, Jefité, todos aqueles que deixaram suas próprias vidas e olharam para cima. Mas a volta de Cristo tem um grande pendão real, o maior de todos os momentos, inigualável, incomparável. Nossos olhos verão Jesus. Jesus. A igreja verá o seu cabeça, seu redentor fiel. A igreja verá nas suas mãos as marcas da cruz, nos seus pés, a marca das coroas. Nós veremos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como diz o autor naquele belo hino: quando eu ver Jesus, só isso será céu para mim. Aleluia. Desamarre-se. Desamarre-se. Chacoalhe os pés das correntes. Desamarre o seu coração. Não faça como o homem rico. Não faça. Não olhe para este mundo. Não. Olhe para Jesus nesta manhã, meu querido. Deixa o Espírito Santo transformar. Muitas pessoas neste mundo que vivemos hoje estão dizendo assim: Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus me dirigiu. Deus. Cuidado, pode não ser o Deus da Bíblia. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é a morte. O autor do livro de Tessalonicenses, Paulo, depois de falar sobre esse grande arrebatamento da ressurreição dos mortos, ele diz: se há alguma coisa para se consolar, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Ontem nós estávamos aqui, a Cristina estava com dor. Quantas pessoas estão doentes e enfermas? Mas quando a trombeta soar, tudo isso vai se acabar. Nós não temos garantia que vai acabar nesta vida. Infelizmente, Cristina. Nós não temos garantia nenhuma. Mas uma garantia eu sei que eu tenho: que quando a trombeta soar, tudo vai mudar. Tudo
tudo vai acabar. O joelho da Rose não vai doer nunca mais. Nenhum tumor, nenhum cisto, nenhum nódulo, nenhum resfriado, nenhuma bactéria, nenhum vírus. E no céu não vai ter mosquito. Pelo menos o da dengue. Nunca mais a Dinéia vai precisar ir para outro lugar, procurar um especialista. Nunca mais. O Senhor honrará a sua palavra sobre nós. Mas você precisa estar certificado que este dia vai ser também o seu dia. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.